Fala galera, estamos em mais um Engante, aqui o 42º Engante, essa parceria do Latinizados com o Futebol na Fronteira, e vamos falar hoje com Gabriel Antonucci. Ele falou que eu podia chamar ele só de Gabriel, mas pô, o nome dele é italiano, né? E eu gosto da Itália, então eu tenho que pronunciar aqui também Antonucci, dois Cs, Le doppia é aquele sinal de chiado, igual o carioca mesmo, mas um prazer falar com você, Gabriel, falando que uma pessoa que já está há um tempo no esporte, que está demonstrando essa fome de desenvolvimento. E, claro, a gente vai falar um pouco sobre a sua carreira e a sua visão, né, como analista de desempenho, que é uma função muito nobre no esporte e que agrega demais. E você muito bem vai poder dizer para a gente o quanto que a tecnologia, o quanto que a análise, um olhar clínico tem influenciado nos mínimos detalhes, às vezes em finais de competição. Então, um prazer ter você aqui e deixa seu olá para a galera. Bom dia, galera. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade que o canal está me trazendo. O convite que eles me deram, essa oportunidade de estar aqui no canal, poder conversar um pouquinho da minha experiência, poder conversar um pouquinho do futebol, tanto brasileiro, mas o internacional também. E sei que hoje vai ser uma conversa muito boa. Falar também aí do meu nome. Me chamo Gabriel de Assis Andrade Antonucci, mas no meio do futebol sou mais conhecido só pelo primeiro e pelo último nome, que é o Gabriel Antonucci. Mas a conversa de hoje vai ser boa, então fiquem ligados aí. Beleza? E, cara, para começar assim, de bate-pronto, como é que é a sua relação com o esporte, com o futebol? Você tentou ser jogador de futebol? Ou foi uma questão de gostar de esporte? Conta um pouco dessa sua relação com o futebol, até com o esporte, até se tornar profissão. Sim. Eu acho que o sonho do futebol ele já nasce na criança, no garoto e na garota brasileira também. Acho que já é uma coisa enraizada nossa. É muito do nosso país essa paixão pelo futebol, o futebol ser uma paixão nacional. Eu desde criança sempre gostei de praticar muito esporte, mas principalmente futebol, devido à influência que eu tive do meu pai. Desde criança aqui em casa tinha uns videocassetes. Meu pai ia nessas lojas de departamento, comprava fitas de videocassete, me colocava no sofá vendo alguns craques da época dele jogar, principalmente Zico. Então, desde criança eu tive essa influência do meu pai de ser apaixonado pelo futebol. E desde criança fiz escolinha de futebol, disputei campeonatos de futebol. Nunca cheguei a ser profissional, parei ali com meus 14 anos e dei mais a importância aos estudos, a continuar, a terminar meu ensino fundamental, meu ensino médio e ingressar na faculdade. Mas o futebol sempre teve na minha vida, seja jogando ou seja vendo, e eu sempre quis atuar nessa área de futebol, mas quando eu era menor não sabia como eu poderia me ingressar, não sabia onde eu poderia trabalhar, não tinha me encontrado ainda no futebol. E acho que a causa disso também veio a faculdade. Eu tive uma dúvida muito grande ali no que eu iria cursar na minha faculdade. Eu sou estudante de educação física, estou terminando a faculdade agora, falta só finalizar o meu trabalho final. Faço faculdade na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso licenciatura em educação física. E a educação física ela teve um sentido muito grande para mim de me achar onde eu queria trabalhar, né? Então, o futebol ele tá comigo aí desde que eu nasci, vendo vídeos de vida cassete até hoje que eu trabalho na área. Então, o futebol é algo que sempre se fez presente na minha vida. Maravilha. E você, como falou, tá graduando, falta pouco para terminar, né, a Correto. educação física, e já tem alguns cursos de analista de desempenho, já teve algumas experiências, como passagem por time do Rio, né? Me corrija se eu estiver errado, é o América, não vou lembrar. Não. Eu tive passagem por 3 clubes aqui no Rio: Vasco da Gama, Nova Iguaçu, e tive passagem pelo Bangu também. Bangu, eu estava confundindo o Bangu com o América. Mas o Vasco eu sei da passagem. E ainda teve a passagem como treinador, né, da base do time do Minnesota Rush. Isso, lá dos Por um Estados tempo lá. Unidos. Esse detalhe, como é que foi para você ir para lá? Como é que foi a tramitação? Você
tinha parente, tem alguma questão de cidadania? Como é que foi? Porque tem gente que tem essa vontade de já logo no início viver isso, né? E você tem 23 anos, eu tenho 26, por acaso estou fazendo aniversário hoje, mas a gente não pode deixar de trabalhar, e aí você com 23 foi para lá, digo, na época, né? Mas foi, Isso. você chegou a ficar um ano, Eu seus cheguei a 2 anos. ficar 7 meses lá. Então, mas Foram 2 temporadas que eu fiquei. relativamente cedo para muita gente que às vezes demora um tempo para ter essa primeira experiência internacional. Então, conta um Correto. pouquinho disso para a gente, até porque faz parte do nosso nicho, futebol dos Estados Unidos, e passar essa visão de, do futebol de lá. Sim. Eu nunca tinha pensado em América. Sempre foi o sonho de muitas pessoas, principalmente para viajar, mas a América ela nunca veio na minha cabeça. Mas quando apareceu a oportunidade no final do ano passado de poder ter a chance de se tornar um treinador nos Estados Unidos da América, foi algo que chamou muito a minha atenção. Fiz um curso aqui na cidade do Rio de Janeiro para se preparar para ser um treinador de lá. E nesse curso eu conheci algumas pessoas. Tive a indicação através do meu currículo também desse curso que eu fiz e fui indicado para um clube de lá, que é o Minnesota Rush, lá em Minnesota. Ele fica na cidade de Rochester, é mais para o sul de Minnesota. Então, através desse curso, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e me tornar um treinador de futebol lá. Tive 2 categorias na minha passagem por lá. Tive um sub-11 masculino e também tive um sub-16 feminino. E posso falar mais dos Estados Unidos. É realmente um sonho viver lá. A cultura no geral é muito diferente, principalmente a cultura do futebol. Eu acho que temos poucas comparações em relação ao futebol brasileiro. A principal delas é a paixão, que muitas crianças aqui no Brasil eles já entram no futebol, não é nem muito pelos pais, também tem a relação dos pais, mas principalmente eles têm a paixão, eles têm a vontade de jogar o futebol. E lá nos Estados Unidos, eles estão começando a criar agora essa vontade de ter a paixão pelo futebol, a vontade de vencer no futebol, que foi uma diferença que eu vi muito lá, que é tipo assim, a gente venceu, estamos muito felizes, mas não vencemos tudo bem e tudo certo. Então, temos algumas diferenças que a gente pode trazer aqui e conversar, que eu acho que vai ser interessante todo mundo saber aí. Mas se eu posso falar, se alguém quiser também ter uma oportunidade, quiser ter uma experiência, vocês podem me chamar não sei se eu posso deixar meu Instagram, alguma coisa, eles podem me chamar e a gente conversa, eu tento indicar eles para algum lugar, o curso. Perdão, quando eu falei, o microfone estava mudo, mas pode deixar também na descrição, a gente vai deixar na descrição suas redes sociais, o que você quiser deixar também, Não, para o perfeito. pessoal acompanhar. Se você quiser também tentar ter essa chance de ser um treinador de futebol, trabalhar com futebol nos Estados Unidos, na descrição você pode ver meu Instagram, você pode me chamar no Instagram que a gente troca uma conversa e a gente tenta um cupom, alguma coisa. Maravilha. E sobre essas diferenças, você falou da paixão, a gente conversou recentemente com o Felipe Martins, do Orlando City, e ele comentou vários exemplos de como que tem evoluído o futebol estadunidense, à luz de, por exemplo, atletas mesmo brasileiros, ou argentinos que sejam, que vieram para o Brasil, enfim, nesse intercâmbio Brasil-Estados Unidos, que às vezes não deram muito certo lá, mas aqui deu certo. Então mostra que o nível de lá não é tão abaixo como muita gente comenta. Sim, sim. E tem essa organização. Então, o que você viu ali que você, talvez antes de botar o pé na terra do Tio Sam, pensava diferente? Teve alguma mudança de pensamento? Enfim, o que você pode dizer para a gente da sua experiência? Cada um tem uma experiência Sim. quando faz quando olha, quando vive aquela situação. Antes de eu embarcar para os Estados Unidos, o meu coordenador do clube, ele virou e falou, olha, não espere muita coisa daqui, porque o nível é muito abaixo, muito abaixo. E eu pensando nisso, eu falei,
Pô, então os caras não vão conseguir nem dominar uma bola, não vão conseguir fazer uma triangulação, um dois, vai ser difícil. Mas chegando lá eu percebi que não é tudo isso. O nível, tipo, alguns são abaixo, mas eles entendem o que é futebol, eles sabem jogar futebol, eles sabem. Eles não têm o talento individual que a gente vê no brasileiro, aquele um contra um diferente, aquela criatividade, aquele poder de. A palavra não me vem na cabeça agora, mas é aquela criatividade que a gente tem no momento que a gente tem que ter, que eles ainda não criaram. Linhas, que é tipo isso. Exatamente. Mas eles entendem futebol, não é nada disso que eles são muito abaixo, não tem isso. Mas o que eu posso falar aqui de. O nível é que eles são muito literais, cara. Isso aí é tipo, você falar que tem que fazer isso, eles vão fazer isso, mesmo a gente falando, se você fizer isso e tal, o brasileiro ele vai ter a imaginação de eu posso fazer isso e aquilo, mas se você mandar o estadunidense ali correr, ele vai ali correr e vai ficar parado no lugar que ele tem que ficar parado, porque eles são realmente muito literais. Mas eles têm uma diferença lá de respeitar muito o treinador. Então, se o treinador falou, o treinador é o superior que está lá, eles vão escutar o treinador, eles vão obedecer às ordens dos treinadores. Isso é uma coisa que a gente, em alguns momentos, não vê aqui no Brasil, principalmente em relação à torcida, aos pais. Os pais são muito respeitosos dentro de campo, são respeitosos com o treinador, eles entendem as ordens e as vontades do treinador. Eles não são aqueles pais que na beira do campo ficam gritando pelo filho, reclamando do filho. Só via pais lá incentivando seus filhos. Não reclamam com o árbitro, as crianças não reclamam com árbitros, os pais não reclamam com árbitros. Então é uma cultura que eu vi muito diferente aqui do Brasil. E lá nos treinos, nos jogos, eu sempre ficava imaginando, pô, se essa cultura pega no Brasil, principalmente na nossa base, ia ser muito importante para o desenvolvimento das crianças, principalmente para a criação de respeito que tem que se ter dentro de campo, que é algo que a gente não pode não ter, que é não ter o respeito dentro de campo, principalmente pelos árbitros, pelos colegas de profissão e pelos treinadores. Então, são algumas diferenças que no Brasil cairiam como uma luva, principalmente na categoria de base, que sempre ao final de jogo todo mundo é igual vôlei, sempre no final de jogo todo mundo reúne com fila, cada um bate na mão de cada um adversário, vão lá, cumprimenta a torcida cumprimenta os jogadores, e são culturas como essa que fazem os Estados Unidos serem potências lá e o futebol tem muito a crescer também. Bem legal essa tua visão. E outra curiosidade é, você trabalhou com masculino e feminino. O que você viu de diferente ali dos dois segmentos? Não via muita diferença na questão do masculino e feminino, não. Tudo bem que eram categorias muito discrepantes, eram um sub-16, um sub-11, mas em questão de diferença de relação de passar conteúdo de treino, passar conteúdo de jogo, todas as duas categorias conseguiam ter um entendimento tanto técnico, tático e conseguir passar em campo tudo aquilo que eu pedia para eles. Questão de regra, todo mundo seguindo sempre a mesma regra, que lá até a categoria eles têm um tipo de regra diferente, ou seja, até o sub-7, se eu não me engano, jogam 5 contra 5, a partir do sub-8 ao sub-11 já se jogam 9 contra 9 em campo, a partir daí se jogam sempre o 11 contra 11. Então, como eles praticam, já entram lá no clube, nas categorias menores, eles já passam por todas as categorias, já passam por cada tipo de regra diferente, então chegou no sub-16, chegou no sub-11, todo mundo tinha o mesmo entendimento, tinha sempre a mesma coisa. E algo que sempre era igual era o respeito e tudo. Eu falo muito sobre a diferença porque tem mudado muito o acompanhamento do futebol feminino, tem se tornado cada vez mais atrativo para o público em geral. A gente vê jogos de Liga dos Campeões que lotam os estádios. Já chegou um Barcelona e Real Madrid em Champions de lotar estádios no Camp Nou, enfim. Então, realmente, é um negócio que tem mudado ao longo dos anos. Tive as Olimpíadas também, Brasil chegando na final, que
trouxe uma torcida diferente, e foi surpresa chegar na final, e tudo isso traz, para as crianças especialmente, aquele senso de eu tenho em quem me inspirar hoje, e aí a pessoa começa a querer procurar até escolinhas, como foi o caso na ginástica da Rebeca Andrade, que foi muito bem na Olimpíada, quebrando recordes, e naturalmente acabou a Olimpíada, tinham literalmente crianças procurando escolas de ginástica para fazer também. Então é uma mudança que tem acontecido. Mas outra coisa que eu vejo bastante é focado no vôlei. Por exemplo, o Zé Guimarães falando que ele que trabalhou com masculino e feminino, assim como o Bernardinho, mas ele que é focado na seleção feminina, né? Que ele procura estudar os ciclos menstruais da mulher, porque tem uma certa influência. Aí por isso eu queria ouvir de você mesmo, né? Não sei se você chegou a ter esse tipo de pauta no trabalho, porque eu não sei como é que é para categorias sub-16, enfim, para camadas jovens, né? Sim. O profissional às vezes pode ser diferente. Eu já pensei a respeito dessa pauta até para fazer trabalhos de faculdade, mas nunca levei à frente, porque acho que é uma pauta importante no futebol, mas eu nunca cheguei a ter esse tipo de problema lá de algumas jogadoras chegar a se reportar a mim que eu não tô legal, não tô conseguindo fazer, então... Porque o time era sub-16, então tinham garotas mais novas, mas eu nunca cheguei a se reportar desse tipo de problema. Então, na categoria que eu era o treinador, acho que ainda não tinha acontecido esse problema de alguém chegar e reportar essas situações. Mas eu não sei as categorias maiores, mas a minha realmente não chegaram a reportar isso. Muito bom. Agora, em relação a outros países, e focando em ligas, porque a gente tem a evolução dos Estados Unidos como seleção e como liga. E no Canadá é um pouco diferente. No Canadá, hoje existe a própria liga, né, a Canadian Premier League, mas não dá para comparar com uma MLS que ainda está também em progresso. Desenvolvimento, exato. Né? Comparada, por exemplo, o Brasileirão, o Premier League, enfim. Mas a seleção do Canadá também está indo muito bem, já dando trabalho para equipes, seja seleção dos Estados Unidos, do México, até outras, como foi na Copa do Mundo, depois de tanto tempo voltar a uma Copa do Mundo. Correto. Seleção canadense. O que você pode dizer, pensando na Argentina, que tem um pouco parecido a situação do Canadá, que não tem uma liga com uma estrutura boa, de vários aspectos financeiros, de organização mesmo, há um tempo não anda muito bem. Mas a seleção campeã do mundo, bicampeã da Copa América de forma consecutiva, faz o jogo dela, mas vence e vence de forma ali argentina de ser. Como analista, o que você pode passar para a gente de influência da liga para a seleção? Não tem muita relação, porque eu ouço as pessoas falando sobre isso e às vezes trazer uma pessoa que pode dar um comentário com mais propriedade, até onde influencia a liga para uma seleção, é legal também. Primeiramente, eu queria falar a respeito, você puxou a Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos agora de Paris, e eu acho que a Copa do Mundo 2026, sendo nos Estados Unidos, eu acho que vai ser muito importante para o desenvolvimento do futebol local. Eu acho que vai chamar muito a atenção, não só das crianças, mas de todo o público que acompanha, que gosta de um esporte, até o público que não gosta de um esporte. Ter uma competição tão grande no seu país, eu acho que atrai e te instiga a querer saber mais sobre o futebol. Então, acho que isso vai ser muito importante para a cultura dos Estados Unidos. Quando eu estive lá, ocorreu a Copa América nos Estados Unidos, porém não teve ampla divulgação, que eu acho que foram em apenas 3 estados, se eu não me engano, 4 estados. Foi um nicho muito pequeno de estádios que teve jogos da Copa América, não foi amplamente divulgado nos Estados Unidos,
porém as crianças acompanharam. Sempre que rolava jogo, eu dava treino. Coach, você viu tal jogador, você viu tal jogo, viu o jogo que ele fez, o gol que ele fez. Então, eu acho que a Copa América ela já foi importante para dar esse start no futebol. Tudo bem que ele já tem a liga, já tem grandes jogadores que disputam a liga da MLS, mas eu acho que vindo outros países, outros jogadores, e sendo a Copa do Mundo o evento maior, o mais importante, um dos mais importantes do futebol, para os Estados Unidos, eu acho que vai ser muito mais importante também para instigar novas pessoas a querer saber, a querer descobrir o futebol, a querer tentar o futebol, e isso vai ser muito importante para a cultura e para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Falando um pouquinho dos nossos vizinhos aqui, os atuais campeões do mundo, que é a Argentina. A Argentina tem um celeiro muito bom, e isso, como analista de desempenho, eu posso falar que eu já participei também de análise de mercado, ou seja, existe várias cadeias dentro do departamento de análise. Então, a gente tem um departamento de análise, que é um círculo, e dentro dele a gente tem cada especificação. Então, dentro do mercado de análise, a gente pode ter análise de desempenho, análise de mercado, e hoje que são considerados os olheiros, são os captadores. Então, além disso, a gente pode ter mais. Mas cada um tem a sua função, o seu objetivo diferente. O analista de desempenho vai trabalhar mais para a equipe, ou seja, ele vai acompanhar mais a equipe no dia a dia, vai ver os treinos, vai acompanhar os treinos, vai analisar os treinos. Além disso, ele vai analisar as equipes que irão jogar contra o seu time, vão analisar os jogadores individualmente do seu time, os jogadores do outro time também. E o analista de mercado ele vai estar ali mais para acompanhar o mercado, outras competições, outras equipes, em busca de jogadores que possam recrutar o seu elenco. Então, quando eu trabalhei como analista de mercado no próprio Vasco, eu acompanhei já o futebol argentino. É um futebol que tem suas comparações aqui com o futebol brasileiro a respeito da paixão, a respeito da garra de vencer. Não é um futebol muito jogado taticamente igual a gente joga aqui no Brasil, mas é um futebol que tem suas contribuições para o futebol mundial. A Argentina é um celeiro que tanto a grande parte da atual seleção, os atuais 11 da Argentina, acredito que joguem fora em outras ligas maiores. A gente tem um Messi que hoje joga na MLS, mas o Messi que é o Messi, que dispensa comentários, com passagem gigante pelo Barcelona. A gente tem um Dibu Martínez hoje, titularíssimo da Premier League, jogando a cada jogo, ele vem desenvolvendo, pegando mais. A gente tem outros jogadores como o Lautaro Martínez, temos o Enzo Fernandes, jogador do Chelsea, se não foge da cabeça. Então, hoje, o futebol da Argentina é um futebol muito atrativo, porque é um futebol jogado também, não é muito, como eu falei, não é muito taticamente, tecnicamente, mas é um futebol que entrega com a sua garra, com a sua vontade de vencer. E a Liga Argentina ela é importante para dar esse modelo, esse caráter e formar muitos jogadores para o mundo aí. E o que o Brasil pode aprender com isso? Porque o Brasil também é um grande celeiro, e alguns atletas também no Brasil têm condições de jogar na seleção, como a gente vê algumas vezes convocações para as eliminatórias, mas há um tempo bate na trave. Chegou até em final de Copa América há um tempo, em 2021, mas não dá para dizer também que está numa seca, porque em 2019 venceu a Copa América, mas enfim. Sim. Muita gente fala que poderia ter chegado mais longe na Copa do Catar. Então, é esse o ponto. O que pode aprender com a Argentina? Porque não é loucura, ao meu ver, dizer que o Campeonato Brasileiro é mais organizado que o argentino hoje. Mas a seleção não está refletindo isso da Liga. Também tem muitos atletas que jogam na Europa, né? Então, o que você pode falar sobre isso, pensando em algo que o Brasil possa observar e colocar para si, né, para aprender, enfim, olhar para os outros e usar isso para melhorar o nosso próprio trabalho? Eu acho que tudo que é bom
Eu acho que tudo que é bom e tudo que é ruim a gente tem que sempre ficar de olho, porque se algo for bom na cultura de jogo da outra equipe ou do adversário, é bom para a gente ficar de olho e tentar adaptar para o nosso modo de jogar. E aquilo que é ruim também a gente tem que ficar de olho para não ocorreu legal, então a gente pode ficar de olho para não acontecer no nosso. Eu acho que o Brasil tem sim que aprender com outras culturas, mas também tem que olhar para o Brasil, muita gente tem que aprender e olhar para o Brasil, porque nós hoje somos atuais campeões da Libertadores. Nós hoje chegamos desde 2019 que o futebol brasileiro tem estado em finais de Libertadores, então eu acho que a gente tem muito que aprender com a Argentina, porque a Argentina também é atual campeã mundial, mas o Brasil é um país que exporta muitos jogadores para as principais ligas do mundo, não só para as principais, mas ligas inferiores, ligas médias, tem sempre brasileiro em destaque. Então, acho que a gente tem que sim aprender um pouco com a garra, com essa vontade de vencer com o argentino, de não estar feliz com qualquer situação, não estar feliz com qualquer acontecimento, estar sempre brigando ali pelo seu melhor. Mas eu vejo que o Brasil, tudo bem que não é o campeão, posso estar aqui vendo que hoje a seleção argentina, sim, na minha visão, ela tem uma superioridade em cima do Brasil, mas o Brasil, em questão de liga, ele não está atrás, como você falou. A questão da Liga Brasileira, para mim, ela está muito acima da Liga Argentina. É uma liga que está muito mais em desenvolvimento, que tem categorias, que tem divisões que hoje conseguem bater de frente com outras divisões. A gente pode ver isso em respeito aos campeonatos regionais. Hoje, com Água Santa de São Paulo, ele consegue bater de frente com o Corinthians. Um Volta Redonda, ele consegue bater de frente com o Flamengo. Um Juventude, um Ibiranga, ele vai conseguir bater de frente com o Internacional, com o Grêmio. Então, o Brasil é muito grande em questão de divisões, mas essas divisões elas têm os seus níveis que conseguem bater e brigar com os seus níveis superiores. E a questão da estrutura e também da questão financeira, que o Brasil hoje ele é uma liga que atrai muito dinheiro, seja em questão de patrocínios também, mas a Liga Brasileira ela paga bem. Inclusive a Copa do Brasil, que dá milhões, se você começa lá do começo da competição e vai até o final da competição. Uma liga que paga muito bem, e isso eu acho que é muito importante para a Liga Brasileira sempre estar desenvolvendo muito mais e se diferenciar das outras. Bom, só vou reforçar aqui, porque às vezes tem um saudosista e vai falar, mas aí a gente tem que também ter o nosso DNA brasileiro. Eu em nenhum momento eu tirei isso. Eu só disse o que a gente pode aprender com os outros, porque não, corretamente. O Brasil tem um DNA muito valoroso. Realmente, a gente já ouviu o Pepe Guardiola falando que a seleção de 82, de 70, foram algumas das que inspiraram ele, né? Entre outros nomes renomados assim, da Europa, do futebol mundial em geral. Então, o Brasil também inspira, o Brasil também passa algo de valor para as outras seleções. Hoje, muitas seleções têm modelos similares com o que o Brasil já teve ou que tem, enfim. Mas é isso, de procurar também aprender com outros, porque seria ignorância da nossa parte achar que a gente não pode aprender com outros, como se só a gente fosse aquela questão de o país de futebol e é imutável. Não, gente, é uma evolução constante. Você, como analista de desempenho, vai falar bastante sobre isso, né? Sempre tem algo que a gente deve analisar, deve aprender. Isso é para toda a carreira. A minha, como jornalista, também sempre tem algo novo, não sei, algo na ortografia que seja, enfim, sempre tem algo para aprender. O futebol brasileiro não é diferente. Então, eu gosto de quebrar um pouco isso um pouco do saudosista, que seja, porque é assim que a gente não vai evoluir, é assim que a gente não vai vencer outros campeonatos mundiais. A gente tem que parar com isso, essa teimosia de achar que não vai aprender. Mas sobre isso muito bom que você falou do Brasil e Brasil e Argentina, mas agora, em relação aos nossos outros nichos, você acompanha ou já acompanhou alguma coisa do futebol paraguaio, mexicano? Você possa estar falando das características do momento dessas. Aí fica à vontade para falar se for das ligas ou das seleções também.
Aí fica a seu critério também. Então, a respeito dessas outras ligas, eu acompanhei, não foi nem muito para analisar, não foi nem muito para observar jogos no gerais, foi mais para acompanhar os jogadores, para as análises de mercados que eu fazia para o meu antigo clube. Então, não tenho muita ciência de falar sobre cada liga. Sei que a Liga Mexicana é uma liga que sempre vem crescendo, sempre vem em desenvolvimento, sempre vem jovens brasileiros que a gente, onde está, estão indo para a Liga Mexicana também, que é uma liga muito bem atrativa, que hoje também tem muitos jogadores conhecidos no cenário, né? Então, eu não tenho muita ciência de falar dessas ligas em específicas que você falou, mas é uma liga que eu acompanho mais para acompanhar alguns jogadores. Tranquilo. Agora, sobre a sua carreira, você falou que começou no esporte por esse desejo mesmo de o pessoal gostar de futebol e você também gostar do esporte, mas em relação a analista, de onde veio essa ideia de ser analista? Você percebeu muito cedo que era um caminho, que você decidiu focar nos estudos, mas essa é uma curiosidade. Por que analista? Foi como eu falei, eu sempre quis participar, eu sempre quis trabalhar com futebol, mas eu não sabia em qual área eu me interessava mais pelo futebol. Eu sou hoje, sempre fui da parte tática do futebol, mais do que da parte da saúde do futebol. Da parte da saúde que a gente fala, no caso, a parte da medicina, mas também a parte da fisiologia, a parte da fisioterapia, a parte do preparador físico, mas eu sempre fui mais da parte tática, como um treinador, auxiliar, um analista, e eu não sabia como ingressar no futebol, qual seria o meu start para ingressar no futebol, em qual área eu iria ingressar. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar cursos na área do futebol que eu poderia fazer e poderia ter ali. Eu acho que essa seria uma área para eu ingressar, eu acho que essa seria a área que eu gostaria de trabalhar, mas eu acho que o desejo vem antes disso, antes da faculdade, de sempre gostar de futebol, sempre acompanhar futebol e sempre de estar vendo futebol, estar percebendo os detalhes de isso não está dando certo com esse time. Eu acho que se eles fizessem tal mudança, tal movimentação, eu acho que a movimentação está acontecendo isso, aquilo. Eu sabia que eu gostava disso, mas eu não sabia qual era a parte que essa existia no futebol. Eu não conhecia análise de desempenho, eu nunca tinha escutado sobre análise de desempenho, mas antes de eu escutar, antes de eu saber, eu já sabia o que era, porque eu gostava, mas não tinha na cabeça. Então, comecei a fazer cursos, eu descobri análise de desempenho e descobri que era tudo aquilo que eu planejava, tudo aquilo que eu pensava, e existia uma pasta no futebol, que era análise de desempenho. Então, fiz alguns cursos na área e logo em seguida eu entrei no Vasco da Gama como estagiário da análise de desempenho. E dentro da análise eu descobri que tinha todos aqueles departamentos que eu já contei aqui, como analista de mercado, que ele vai analisar o mercado de outras ligas para poder trazer jogadores para o seu time. A gente tem os observadores técnicos, são pessoas que também trabalham na carga ali no setor de análise, que são responsáveis para em eventos, em projetos, em competições, para também captar jogadores para suas categorias de base. Geralmente eles vão até a categoria sub-15, até a categoria sub-16, em clubes que eu passei. O observador técnico ele atuava geralmente até o sub-15. A partir do sub-15, ou era através de análise de mercado, captando em ligas ou indicações, né? Então, o observador técnico ele ficava mais para aquelas categorias inferiores, ali tentando captar jovens atletas, jovens promessas para a categoria de base do seu clube. E tem o analista de desempenho, que ele trabalha ali no dia a dia do clube, acompanhando o clube em treinos, observando o treino, fazendo a filmagem, fazendo a observação do treino, fazendo a análise do treino. E a gente divide ali a nossa semana em pré-jogo, ou seja, tudo aquilo que acontece
no pré-jogo, antes do jogo, sejam os treinos, análise de treino e análise do adversário. Tem o momento do jogo, que a gente também está analisando todas as informações para no vestiário passar tudo mastigadinho para o treinador. E tem um pós-jogo também, onde sempre que eu trabalhei a gente tinha alguns cargos também ligados a nós, que era a relação de preparar o material de pós-jogo, que continha um jogo completo, ações individuais, ações táticas da equipe no geral, que o treinador pedia para a gente. Então, adentrei nesse meio e eu percebi que era tudo aquilo que eu gostaria mesmo de trabalhar, que era analista, que era estar trabalhando em cima do conceito tático, em cima do conceito individual também de cada jogador. Mas eu sempre quis mais na minha carreira, eu sempre quis estar diretamente ali na beira do campo, que o analista ele está na beira do campo, mas em certos momentos ele está fora da linha do campo, ele está fora da lateral do campo, filmando os jogos. Ele também, quando não está no treino, quando não está no jogo, ele está atrás do computador trabalhando para a equipe, observando os jogos de equipes adversárias para poder passar o melhor pré-jogo para o seu treinador conseguir montar a melhor tática e o melhor jeito de jogar em cima do adversário. Então, o analista, ele é um cara que ele é muito pouco visto no futebol, ele é muito pouco comentado no futebol. Se comenta muito mais, claro, do treinador e do auxiliar, que sim, eles têm toda a relevância para a equipe caminhar, mas também se pouco comenta do analista, que, na minha visão, claro, ele é fundamental de estar passando essas informações já para o treinador, mas eu sempre tive o sonho também de ser um auxiliar, sempre tive um sonho de ser um treinador, e essa minha ida aos Estados Unidos só reafirmou essa minha vontade de estar na beira de campo, estar comandando uma equipe e de ser um treinador de futebol. Era então já emendando isso, porque era um pensamento meu, você trabalhar como treinador nos Estados Unidos se gerou, né, essa vontade, ou afirmou, como você falou, reforçou esse desejo de a longo prazo. Então, assim, você disse sobre a vontade de ser auxiliar, ser técnico. Então, conta um pouco desses seus planos futuros de carreira, porque é jovem, mas tem toda uma trajetória e já passou por algumas... Eu falando que é jovem como se eu fosse muito velho, né? Tudo bem, 3 anos de diferença, mas você já passou por algumas fases que tem gente que demora 10 anos ou mais, né? Então, conta um pouco que você pode compartilhar para a gente dos seus planos futuros. Hoje eu estou aberto a qualquer cargo no futebol, né? Estou aberto aí à área da análise, que é uma área muito atrativa para mim, é uma área que eu gosto muito. A análise no geral, a análise de desempenho, tanto a análise de mercado também é algo que eu gosto de ver a respeito não só no geral da equipe, mas de cada detalhe individual, de como os jogadores se portam em campo, quais são as características de cada jogador, é algo que me atrai muito no futebol trabalhar também. Mas, como eu falei, quem trabalha também tem um sonho de ser um treinador de futebol, tem um sonho de estar à frente de uma equipe, de comandar a equipe, de colocar os seus pensamentos na prancheta e poder passar essas ideias para os jogadores. Eu não falei, mas a área da análise de desempenho me ajudou muito a desenvolver o que eu tenho em futebol, me ajudou a desenvolver muito a minha visão, o meu pensamento de jogar, muito o meu pensamento de passar um treino. Então, foi muito importante para mim essa primeira passada no estágio da análise de desempenho, não direto já cair como uma equipe na mão. Eu acho que a análise foi muito importante para rever e para pensar algumas ideias de jogo. É claro que eu não posso deixar passar de agradecer alguns mestres que eu trabalhei junto, entre eles o Rafael Paiva, que está aí no profissional do Vasco. A gente tem me fugiu o nome dele aqui agora. A gente tem o Igor Guerra também, que eu trabalhei junto no Vasco, que está aí no futebol mineiro, né? Então, esses caras eles me ajudaram muito, muito, muito a desenvolver o que é a ideia de futebol. E foi aquilo que a gente falou, né? Tudo que é bom, a gente tem que estar
de olhos abertos e ouvidos também para captar e colocar nas nossas ideias de jogo. Então, esses caras aí, eles foram muito importantes na minha trajetória. Não posso deixar de falar também do Bruxo, que está aí no América Mineiro hoje, também trabalhou no Sub-20 do Vasco comigo. Foi um cara que me fez abrir o olho ainda mais e ter a paixão pelo futebol. Esses caras foram muito importantes na minha trajetória aí para eu só reafirmar que é isso que eu quero ser. Eu me espelho nesses caras porque eles são muito bons. Então, fui pegando cada pouquinho de um ali, de isso aqui é muito bom de um. Todos são muito bons, é claro, todos são muito bons e por serem bons, eles merecem estar onde eles estão hoje. Então, acho que foi pegando um pouco daqui, pegando um pouco dali, e eu juntei tudo que eu tinha já a ideia do futebol e vendo esses caras fazer eles são bons, eu vou me espelhar neles. Então, já tinha um pensamento, então peguei um pouquinho de cada. Então, para projetos futuros, eu estou aberto para análise, para treinador de futebol e estou aberto a novas oportunidades aí na área do futebol. Só a brincadeira, o Igor Guerra vê a entrevista e vai falar: você não tá muito agradecido, não, que você quase esqueceu meu nome. Mas brincadeira essa parte, é muita gente, né, cara, para tu agradecer realmente. Às vezes até falta. Eu passei a entender com o tempo, porque assim, eu, por exemplo, para o tempo que eu venho nessa caminhada, muita gente me ajudou, muita gente me deu conselhos, ou apenas só um incentivo, já às vezes faz uma diferença. E aí eu entendo quando o pessoal fala, cara, não consigo dizer todos os nomes ou os nomes que me ajudaram, porque são muitas pessoas, então eu posso esquecer de alguém e fica meio que injusto. Então realmente é muita gente que ajuda. Ninguém vence sozinho, a realidade é Não, isso ninguém vem sozinho. Isso que eu falei só dos treinadores que eu peguei. E se eu falar de analista, a gente vai ter o Alexandre, que é analista do Atlético Mineiro, um dos grandes lá de Minas Gerais, que foi um cara que me ajudou muito na primeira vez que eu pisei num setor de análise de desempenho. Foi um cara que me ensinou muito, que é o Alexandre. A gente tem o Matheus também, que trabalha no futebol mineiro, foi outro que me ajudou muito no Vasco. O Pedro Henrique, que hoje é da base do Fluminense, mas está em diversas convocações da seleção brasileira, sendo chamado para análise da seleção brasileira de base também. Então, se eu parar aqui, eu posso ficar um dia só agradecendo por cada ensinamento no futebol, que ainda vai faltar muito nome. Agora, você falou sobre esse detalhe de você começar a trabalhar como analista e ver o jogo de forma diferente, até para passar o treino influencia. Isso pode ser um diferencial para você no futuro. Você galgando essas etapas de treinador pode ser também algo que faça diferença, porque é isso, nem todo treinador passa pelas mesmas trincheiras, né? Então, isso pode ser um diferencial também. Então, é bem legal você dizer isso, porque cada função tem uma importância, e você falou um pouco sobre e ver como apaixonado que é pelo que faz, detalhando e explicando aqui de forma bem didática as etapas do seu trabalho como analista, e nessa explicação, comentando que para passar um pré-jogo mastigado para o treinador, deve ser também um grande desafio, você ver vários jogos, às vezes de uma equipe adversária, para passar de forma mastigada, resumida, para que o treinador consiga introduzir isso no pré-jogo, enfim, realmente. Conta um pouco desse desafio, porque eu fico, cara, como é que deve ser para o analista? Ele tem que ver, sei lá, quantos jogos ele vê daquela equipe, ou vê e fica dando replay daquele jogo, enfim, para passar para o técnico sem tomar muito tempo dele, porque é tudo muito rápido. E ainda mais no Brasil, onde a cada 3 dias tem um jogo, quase assim, como é que deve ser essa correria? Às vezes, se deixar, até passa do horário de trabalho, sei lá, ver até de noite, madrugada, não sei, para tu conseguir passar um trabalho que você quer passar, né, a qualidade, a vontade de ajudar, de estar entregue aquilo ali como um todo.
Como você falou, no futebol a gente não pode passar qualquer coisa para o treinador, a gente não pode passar um material qualquer para qualquer um. Então a gente tem que, não só no futebol, mas eu vejo em todas as profissões, a gente tem que dar o 100% da gente, o 101%, para entregar o material da maior qualidade possível, porque o material ele nunca vai só para um treinador. Eu não vou entregar aquele material só para o treinador. Eu estou entregando aquele material para o clube. Então, se um coordenador técnico quiser ter em mãos aquele documento vai para um coordenador técnico. Se o coordenador da base quiser ter um documento aquele documento vai passar na mão do coordenador da base. Se um dirigente quiser ter aquele documento em mãos, ele tem o direito de pedir aquele documento em mãos e ver o documento que a gente está entregando, que a gente está trabalhando para o clube. Ou seja, a responsabilidade que a gente tem é uma responsabilidade muito grande. E a respeito da análise, ela vai muito de cada perfil de departamento para departamento. No departamento do Vasco eu trabalhei, a gente tinha um modelo a seguir, e nos departamentos que eu passei, eu dei a ideia da gente introduzir esses meios de trabalho, porque eu vi que era um meio de trabalho eficaz no Vasco, era um meio de trabalho que trouxe títulos para a base do Vasco. Alguns títulos eu participei, como a Copa Xerém de 2021, no qual o Vasco Sub-20 foi campeão em cima do Fluminense nas Laranjeiras. Já participei do título do Carioca, do Vasco. Estive presente na campanha do Sub-17 na Copa do Brasil 2020 também, entre outras categorias. Então, era um trabalho que eu via que era eficiente, que trazia resultados e não tinha por que eu não levar para esses outros clubes que eu trabalhei. Então, a gente dividia, a gente analisava 3 jogos, os 3 últimos jogos do adversário, a depender também das competições. É claro que a gente sabe que uma competição estadual ela tem um peso diferente de uma competição nacional, e geralmente a equipe que participa dessa competição estadual não é a mesma equipe que participa de um campeonato nacional, porque se no profissional a gente tem jogos de 3 em 3 dias, na base é igual, mas na base sábado participa de um campeonato estadual, de um carioca, que geralmente ocupa a metade do calendário da base, começa no início do ano com uma competição e na segunda metade do ano é outra competição, mas é o estadual também, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem 2 partes, ou seja, até o meio do ano é uma competição estadual, do meio do ano, final do ano, tem uma outra competição estadual, início do ano carioca, na segunda metade é a OPG, é a famosa Otávio Pinto Guimarães, que disputa os sub-20 do Rio de Janeiro. E nessa segunda metade do ano também tem acontecido Copa do Brasil sub-20, Copa do Brasil sub-17, Brasileiro acontece uma outra metade do ano, então estão sempre revezando as competições e a gente sabe que não dá para jogar sempre os mesmos jogadores em todas as competições. O time vai acabar competindo vai priorizar uma outra competição e vai deixar outra competição, ou seja, um estadual, para uma outra parte do elenco. Então, se o meu time ele está disputando um campeonato brasileiro e eu vou disputar o campeonato brasileiro contra uma outra equipe, eu vou buscar os jogos que essa equipe fez no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é importante analisar os jogos que ela fez no estadual entre os jogos do brasileiro, mas eu vou buscar priorizar os jogos que eu sei que vão ter mais compatibilidade com o que eu vou encontrar no dia do jogo. Ou seja, com a equipe que ela disputou a mesma competição que eu estou disputando. O peso da competição que eu estou disputando. Então, a gente tem isso de tentar buscar os 3 últimos jogos da competição que a gente está disputando no momento, analisa o jogo todo, aí separa o compacto dos jogos, que são as jogadas que tiveram perigo, os chutes ao gol, as entradas na área, separa também por a parte da construção do adversário, a criação do adversário, como o adversário marca em bloco alto, como o adversário marca em bloco médio, quais são os gatilhos de pressão do adversário para aumentar a pressão ao portador da bola. Se ela bate na linha lateral, aí que eles apertam e induz o jogo para trás, ou se ele espera uma bola por dentro para todo mundo realizar a pressão e o adversário jogar a bola para trás de novo.
como a gente estuda a saída de bola, como o adversário realiza essa marcação na saída de bola, as bolas paradas, seja bola lateral, falta, escanteio, pênalti, que é algo que hoje a gente vê em disputas de pênaltis, os goleiros que saem vencedores, eles falando muito em rede nacional. Eu queria agradecer ao meu setor de análise, porque através disso, antes do jogo, eu sabia onde o jogador ia bater o pênalti. Não saber, porque é muito difícil você saber onde o cara ia bater o pênalti, mas ter a noção que ali era um lugar provável dele bater. De acordo com as probabilidades, com as estatísticas, ele tinha um maior percentual de chute naquele lado do campo, seja um chute rasteiro, um chute a meia altura. Então, hoje a gente vê que a análise ela é muito importante também nessas questões. É muito comum em Copa do Mundo a gente sempre trazer, não só em Copa do Mundo, mas em algumas competições, sempre vem aquela imagem do Pickford eu acho que era a Copa do Mundo, se não me falha a memória, ele com uma garrafinha de água, com as imagens dos pênaltis do adversário. Não me vem à cabeça qual competição, mas eu sei que foi o Pickford. Ele numa competição grande, eu acho que foi Copa do Mundo, ele com uma garrafinha de água, e nessa garrafinha de água tinha a imagem no gol de cada jogador adversário. Ou seja, tinha a imagem do pênalti do Neymar, o pênalti do Vinícius Júnior, o pênalti do Rodrigo, onde era a maior probabilidade dele chutar a bola no pênalti. Então a gente vê essa importância da análise de desempenho em mínimos detalhes, e é uma área que hoje vem crescendo muito no futebol. Muito bom. Isso é bem interessante mesmo da pressão no jogador, do roubar a bola. E só reforça que o que muita gente comenta e alguns ainda têm resistência de reconhecer, que o futebol não é mais para amador, se um dia foi. E você pode ter um jogador que ele realmente tem uma habilidade diferente, que ele tem uma inteligência já que é dele, e é uma questão de ser lapidada ao longo do tempo, mas o futebol, ele é um estudo, você tem que estudá-lo para ter a probabilidade maior de vencer. Isso é em penalidade, isso em qualquer fase do jogo. Então é bem legal esse teu comentário, porque reforça ainda mais o quão importante é você se preparar. E muita gente comenta, até em questão de treinamento, os atletas, todo atleta que eu já falei até hoje, sempre fala, cara, o negócio não é jogar, o negócio é treinar. Treinar é que mata, que às vezes é o duro. Chegar lá para competir é uma delícia. Se fosse assim, eu jogava até os 50 anos ou mais. Mas o negócio é tu treinar ou estudar, enfim. É tudo uma questão disso. Você se preparar para estar ao seu 100% a nível técnico, físico, mental, de conhecimento, que é bem o estudo, para chegar lá em campo em 90 minutos e resolver. E às vezes, como o pessoal não vê isso previamente, chega lá para torcer, vai no estádio, enfim, acho que é só tu chegar lá no campo, ou então até tem um que reconhece que ainda tem a parte do treino e tal, mas esquece que não é só treino. Hoje tem o treino, hoje tem o físico, hoje tem o mental, hoje tem o estudo, porque se você não faz isso, o adversário vai fazer. E aí você vai chegar lá achando que é assim, vai ser surpreendido com uma aula tática, uma aula de conhecimento da equipe e sobre você, que ele vai saber mais do que de você sobre você, porque estudou para isso. Foi isso que você falou, que tem muita gente hoje que está assistindo um jogo de futebol, seja em casa ou seja no estádio, está reclamando ali do treinador de por que você poupou o time não tem que ser poupado, isso não existe, porque na época de 1900 e antigamente ninguém poupava jogador, time tem que marcar em cima, e aquilo que a gente só vê no dia a dia mesmo, quem tá, porque hoje o futebol é muito complexo, hoje ele tem muitas partes dentro dele, e principalmente tem a parte médica, que é muito fundamental para a prevenção de lesões. Ou seja, hoje os clubes têm um fisiologista. O que o fisiologista está vendo? Ele está vendo a carga que o jogador está produzindo, ele está vendo a carga de treino em cima do jogador, ele está vendo a carga do jogo em cima do jogador, ele está vendo ali a probabilidade de lesão que o jogador tem em jogar tantas quantidades de minuto. Então, o fisiologista ele é muito importante também, essa parte médica do clube,
a parte médica do futebol para prevenção de lesões. Então não é só o treinador que vai... vou jogar 80 jogos com um só time titular. Isso é impossível também porque o jogador também é um ser humano. Então não é só jogar os 90 minutos. Tem isso que a gente falou. São 7 dias na semana, uma vez é um jogo, são 6 dias de treino. Então o jogador está tomando carga aquele tempo de treinamento todo. E aí entra a parte do fisiologista de controlar a carga também, que não é só isso de tá recebendo para jogar, tem que jogar, se eu estivesse jogando, eu jogava todos os jogos. Não é assim também. E tem essa parte da análise pré-jogo, de ver como a gente vai se portar para o adversário. Não é só subir a marcação e marcar lá em cima para tomar logo a bola. Então, quem está no meio ali tem esse entendimento que não é só colocar o time titular para jogar e marcar em cima que vai fazer gol. O jogo de futebol na vida real é bem diferente do jogo de videogame, né? Às vezes tem essa diferença aí. Mas eu aprendo constantemente conversando com vocês. Eu falo que assim, a gente entrevista, eu evito falar a palavra entrevista, que eu acho que fica um negócio muito engessado. Para mim é uma conversa, é uma troca, um aprendizado. Uma troca de conhecimento, exatamente. É assim, e cara, às vezes eu sou só um aprendiz ali, só perguntando e tirando dúvida, quase isso. Porque eu trago perguntas das pessoas, as minhas também, mas é passar isso, daquilo que você vive, para quem não, às vezes não chega, não tem o acesso de, queria conversar com uma pessoa daquela área. Então vamos trazer uma pessoa aqui para conversar e você entender como é que funciona. Que isso é revelador, traz uma outra ideia do esporte. Então, muito legal. E você falou sobre lesões. Tem muito atleta que joga temporada com mini lesões. E a gente só vai saber no final da temporada, né? Eu lembro do Caleri, que foi campeão da Copa América, Copa do Brasil ano passado, falando que isso, jogou com lesão. O Benzema, que é um dos grandes assim, do futebol, que jogou a Champions e está até hoje com a faixa na mão, né? Que estava com aquela lesão no dedo. Então, tem jogador que joga com dor, né? Até a certo momento, até onde é suportável, não sei. Acontece muito isso. Tem muitos jogadores que hoje eles jogam na base da infiltração para suportar a dor e conseguir entrar em campo. Então, não é só estar ali no campo e... Foi o que você falou, não é igual ao videogame, não é um jogo de videogame na vida real. Então, cara, agora... Fala. Eu acabei que você me falou um pouco do futebol nos Estados Unidos, eu posso trazer só um pouquinho de umas curiosidades, algumas características aqui. À vontade. O que eu vejo dos Estados Unidos é que ele é um país, sim, muito desenvolvido. Então, você tem a abertura ali em lojas que aqui no Brasil são lojas mais fechadas, são lojas mais caras para o nosso público e são lojas que hoje elas não têm todos os tipos de equipamentos de esporte que você quer praticar. É claro, se você for em algumas lojas de departamento aqui no Brasil, você vai arrumar uma bola de futebol, você vai arrumar uma bola de basquete, você vai arrumar uma bola de vôlei, mas ela fica fechada nesse nicho de esportes aqui, e lá nos Estados Unidos é muito diferente. Tipo, você vai numa loja de departamento, numa loja de esporte, você vai ter esportes que você nunca imaginava que você tinha, que existia, e lá dentro você vai ver uma seção de 2 a 3 corredores só de materiais daqueles esportes, e são materiais acessíveis à população. É claro, comparando o salário, se a gente for converter, vai sair caro para o salário mínimo brasileiro. Mas em questão de valores dos Estados Unidos, você recebendo em dólar é algo acessível à população. Ou seja, a população ela tem essa acessibilidade aos esportes, ela tem essa facilidade a comprar um material para praticar um esporte. E hoje o esporte nos Estados Unidos ele é fundamental para qualquer cidadão de lá. Porque é algo que a gente vê em filme e a gente pensa coisa de filme. Não acontece na vida real. Mas não, acontece na vida real. É questão de a gente sempre ver um filme de uma high school, de um college, de alguém ser um jogador famoso de basquete ou de um futebol americano, do futebol que seja. Tipo, hoje, para você ganhar uma bolsa de estudos numa universidade famosa ou em alguma universidade famosa, é através do esporte. Ou seja, se você for um jogador bom de futebol, um jogador bom de basquete,
você ganha uma bolsa de esporte numa universidade dos Estados Unidos. E é uma coisa diferente que a gente não tem aqui no Brasil. Essa cultura do esporte universitário, que lá é muito forte. Conversei com algumas pessoas, familiares ou amigos estadunidenses, americanos, que eu achava que era inimaginável pensar. Posso até trazer essa questão para você aqui. O que você acha maior? Um basquete, uma NBA ou um basquete de universidade? Na sua visão, o que você acha que pode ser maior? De universidade. Eu não tinha isso na minha cabeça ainda. E a pessoa falou, o basquete de universidade, o futebol americano de uma universidade aqui, não tem comparação com uma NBA. Porque aí eu sempre perguntava, eles sempre me traziam a mesma resposta. A NBA, quem tá lá já chegou lá, já mostrou que tem que estar lá. O basquete universitário não. É o basquete universitário que tá todo mundo ali trabalhando duro para poder chegar na NBA. Ainda não chegaram lá. Então a NBA para eles hoje, o futebol americano, o futebol é muito mais uma exibição e o trabalho duro mesmo. Eu não tô falando aqui, gente, desculpa, eu não tô falando que a NBA aqui não é um trabalho duro. Não estou falando que é diversão só, não. Muito longe disso. Trabalho na área profissional e eu sei que estão lá, eles estão trabalhando duro, mas na visão dos norte-americanos, para eles é muito melhor ver um jogo de college do que uma própria liga, porque para eles o trabalho duro, quem quer mesmo vencer está num college, porque é onde quer chegar na NBA, no topo, na MLS, na NFL, mas a facilidade e a acessibilidade que eles têm a praticar os esportes é muito grande, é muito diferente aqui do Brasil. Sou da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro e no meu bairro eu posso contar umas 5, 6 quadras de futebol. Ainda é um nicho muito fechado para futebol. Acredito que na maior parte do Rio de Janeiro e do Brasil a gente vai encontrar mais quadras de society ou quadras de futebol de salão do que outros esportes. A gente vê ainda um tênis muito fechado para o Brasil, um basquete que geralmente a gente encontra em algumas quadras e olha lá, tudo bem que tem alguns esportes que a gente consegue usar o mesmo tipo de quadra, seja um handball, que a gente consegue usar uma quadra de futebol, um basquete que a gente um voleibol que a gente consegue enquadrar também a rede ali no espaço de uma quadra de futebol, mas é muito fechado. E nos Estados Unidos a gente tem essa abertura. No clube que eu trabalhei, nunca me faltou material, seja o material humano e o material de equipamento de treino e de jogo. Então, fui recebido uma quantidade grande de camisa de treino, uma quantidade grande de camisa de jogo, calça, jaqueta, principalmente cone e bola, que é o que a gente precisa para trabalhar aqui. Aqui no Brasil, em alguns clubes é escasso, você não trabalha com a bola da melhor qualidade, ou seja, o sub-20 ele vai trabalhar com uma bola muito boa, uma bola nova, uma bola de torneio, e as categorias de baixo vão trabalhando com a bola que sobrou do sub-20. Então, trocou material, sub-20 recebeu uma nova bola, essa bola desce para o 17. O 17 recebeu a bola do 20, a bola que estava sendo usada pelo 20 há 2 anos atrás, que ano passado usou no 17, desce para o 15. Então, imagina a bola que é usada no sub-12, no sub-11 de um clube que não tem uma condição uma condição financeira de dar o melhor material esportivo para os seus jogadores. Aí a gente já pensa um pouco no desenvolvimento do atleta também, no desenvolvimento do jogo. A gente quer se tornar potência mundial? A gente é uma potência mundial. O futebol brasileiro hoje ele é uma potência mundial. Mas tem que melhorar muito ainda a sua base, lá o seu comecinho para a gente chegar no topo. Os melhores jogadores hoje, como que a gente cria um jogador hoje? Tudo bem que a gente vai encontrar um Bruno Henrique da vida, a gente vai encontrar esses jogadores que crescem na várzea, não têm a sua base no futebol profissional, são nascidos da várzea e introduzem no futebol profissional. São poucos ainda. Então, a criação do futebol, o desenvolvimento do futebol brasileiro, ele começa lá embaixo, com as nossas crianças de 5 anos de idade. E para a gente desenvolver esse futebol de melhor, a gente tem que dar um material de qualidade para esse jogador. Como que um jogador hoje vai conseguir desenvolver bem num campo bom se ele treina num campo cheio de buracos, se ele treina num campo de barro?
Tipo, o Corinthians ele tem uma iniciativa muito forte do campo de barro lá, que ele é famoso, se eu não me engano, por isso também. E eu acho que hoje o futebol profissional do Corinthians ele treinou algumas vezes no barro, eles falam que é para desenvolver o DNA brasileiro, a criatividade. Eu acho isso muito importante. Acho que o jogador ele tem que estar nessas diferenças de campo para ele desenvolver aquela habilidade que é dele. Mas eu acho que a gente trabalhando com materiais de qualidade também vai desenvolver ainda mais o nosso futebol, que foram coisas que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, que eu tinha bolas novas, eu tinha coletes novos, não trabalhava com coletes rasgados. Então, acho que isso é muito importante, não só para um treino, não só para um treinamento, mas para instigar a vontade do jogador que está ali também de trabalhar com materiais de qualidade, de trabalhar com materiais bons. Eu acho que isso vai incentivar ele a continuar no futebol e querer não precisa necessariamente ser um jogador de futebol, mas ele ter a vontade de praticar o esporte, que na minha visão é muito importante para todo mundo. Muito bom esse comentário, muito bom mesmo. Você falou do universitário, né? Eu conheço pouco, comparado a especialista, eu não sou um especialista, mas eu gosto muito da cultura dos Estados Unidos para muitas questões. Exemplo de Bolsa Atleta. Eu brinco com algumas pessoas, cara, me chamem de louco, mas eu acredito que o Brasil um dia possa ter algo parecido. Não sei, eu fico sonhando. Será que um dia a UERJ, a UFRJ, enfim, vai dar essa oportunidade para um jovem, uma bolsa atleta, para estudar e atuar, enfim, criar algo parecido. A gente não dá para replicar tudo que tem em outros países, porque são contextos, culturas diferentes, mas trazer algo que possa ser usado aqui, alguma coisa que seja para a nossa realidade, porque todo mundo é inteligente de uma forma. Tem gente que é de forma acadêmica, tem gente que é de forma atlética. Então, eu sempre uso o exemplo a galera que acompanha a entrevista aqui já está cansada de me ouvir falar sobre isso, mas o Jordan, se ele não fosse o Jordan, ele é formado em geografia. Então, ele poderia ser um professor de geografia ou ser um geógrafo, que seja, mas ele ia ter um norte. Então, quantas pessoas aqui no Brasil a gente não poderia estar salvando de vários caminhos através do esporte, dando uma bolsa atleta para a pessoa ter uma faculdade, ter um direcionamento, dali seguir, enfim. O esporte pode mudar muito a questão de população, país, aí vendo aquilo de você querer ter um país desenvolvido, a gente precisa de um povo desenvolvido. Então passa por muita coisa. E você falou dos Estados Unidos, eu vejo muito isso. Das primeiras séries, as crianças são estimuladas a praticar vários esportes. As meninas, os meninos fazem natação, fazem ginástica, e dali se descobrem talentos, porque tem isso. Se você se permitir praticar vários esportes, às vezes você descobre um atleta naquilo ali, um profissional naquilo. No Brasil, pouca gente tem a oportunidade de ser um tenista, praticar tênis, por recursos e que seja. E aí a pessoa se volta para aquilo que pode fazer. Às vezes jogar um futebol, bota uma bolinha lá de meia, joga na rua, que seja. Enfim, é isso também que influencia. Eu vejo o brasileiro como, pela miscigenação de cultura, uma variedade muito grande para performance em vários campos. E o esporte não é diferente. Então você imagina que o brasileiro tem uma certa facilidade, igual o Bruno Henrique, começou na Várzea, foi descoberto na Várzea. O Michael também foi algo parecido, que hoje está no Flamengo. Então você vê que o brasileiro, às vezes, consegue de formas não tão padronizadas. Então você imagina se tivesse esse recurso desde o início e mostrado várias opções para ele. Talvez quantas potências a gente não teria em várias modalidades. A gente vê o Isaquia Queiroz, que é um gigante na canoagem. Ele, no início, foi muito difícil, não tinha o recurso que tem hoje. Então, é muito isso, cara. O brasileiro, se ele olhar e tiver esse apoio, como a gente vê hoje na cultura dos Estados Unidos, parar para entender que se a pessoa falar, a gente só pensa no dinheiro, tá, tu vai ganhar dinheiro também, que nos Estados Unidos, você acha que o mundo para ele gira como? É movimento, negócio, business, é dinheiro, e tem que ter um pouco disso mesmo, porque para o negócio rodar, não dá para você ficar só na boa vontade. Precisa de um pouco de tudo. Dinheiro faz parte disso. Então, eles sabem vender, sabem criar, sabem manter. E aí,
você tem universidades de basquete, por exemplo, final de, acho que é NCAA, algo assim, que é a final do basquete lá, que tem o March Madness, que é o março, que é tipo tormento de março, que acontece lá as finais. Cara, é ginásio lotado e muito legal que as arquibancadas são, acho que é retratas que dá o nome, não sei, que você puxa, né? Você bota para o ginásio e pode também encolher ela para dar mais espaço para outras atividades, que não é basquete, enfim. É muito legal a organização deles. E aí vai naquilo que a gente falou do futebol, de aprender com outras seleções, para a seleção brasileira, né? Isso é para tudo. Então, o que o Brasil. Olha quanta coisa o Brasil poderia estar agregando e ajudando o jovem a se tornar um cidadão desenvolvido. Entende? É muita coisa que, se deixar, a gente fica falando aqui por horas do quanto que o esporte pode ajudar como um todo, população, país, mundo, saúde. Cara, Então, foi o que você falou do Jordan, que se ele não fosse jogador, ele seria o quê? A gente não está ali para criar só jogadores. Eu, na minha função de treinador, é claro que eu quero estimular a criança, o atleta, a se ele se tornar um jogador de futebol. Se é o sonho dele, a minha vontade é fazer com que ele se torne um. Mas eu não estou ali só para fazer isso, eu estou ali para ajudar ele como pessoa, como cidadão, a formar ele como um cidadão. E lá nos Estados Unidos ele tem essa cultura muito forte de você vai estar fazendo o seu college, você vai estar sendo a sua estrela no esporte que seja, mas você vai estar se formando como um cidadão também, você vai estar estudando, você vai estar fazendo as suas obrigações como aluno, está se formando para o mundo como um cidadão, mas está sendo um atleta. E foi o que a gente trouxe lá no começo, você retrouxe aqui também, trouxe de novo, de a gente tem que ter olhos e ouvidos abertos para o mundo, que a gente tem muitas coisas boas no nosso país que podemos levar para fora do mundo, mas tem muitas culturas boas ao redor do mundo que a gente pode trazer para nós. Eu, infelizmente, não tive ainda a oportunidade de ir para outros países para adquirir mais conhecimentos a respeito de outras culturas. Ainda não tive a oportunidade de ir para uma Argentina, para um Paraguai, para um Peru, para uma Venezuela, que são nossos vizinhos aqui na América do Sul, para adquirir esse conhecimento, essa vivência. Mas tive a oportunidade de ser um treinador lá nos Estados Unidos, que me agregou muito ao que eu já tinha aqui. A questão principalmente do respeito, de respeitar o próximo, de respeitar o treinador, de... tudo bem que eu não participei do futebol profissional lá, igual foi o seu... eu acho que, se eu não me engano, foi o seu último entrevistado, que jogou no Orlando City? Foi o penúltimo. Penúltimo? Então, eu não tive a oportunidade que ele tem ainda de disputar a MLS, que é a liga de primeiro escalão nos Estados Unidos, é uma liga já consolidada, é uma liga já profissional, até porque o time que eu trabalhei lá, que era o Minnesota Rush, ele não tinha um time profissional, ele chega até o sub-19, ao sub-20. Eu acho que a partir desse ano ele se juntou com uma equipe, ele fez a partir do ano que vem ele vai fazer uma colaboração com um time da cidade que já é um time profissional, que é o Rochester Futebol Clube. Então, eles vão fazer essa participação de ter o futebol profissional, que tem um futebol feminino forte, que, se eu não me engano, disputa a segunda ou terceira divisão do futebol profissional americano. E o Rush vai ficar com a base, então aprendi muito com a base em questão de estrutura. Era um time só de base, mas era um time que tinha um espaço com 5 campos de futebol para montar os seus jogos, tinham 2 a 3 parques na cidade de Rochester para treinar, tinha o seu próprio CT com uma quadra sintética, tinha o seu CT com seus equipamentos de jogos. Se você precisasse de mais cone, deu algum problema, eles tinham a pronta entrega, tinha material a pronta entrega. De novo, nunca trabalhei com material rasgado, nunca trabalhei com uma bola furada, nunca trabalhei com nenhum cone quebrado. Então, é isso que tornam eles também as potências de... Seja lá na base, eles estão fazendo um melhor para o aluno, estão fazendo um melhor para o atleta. Então, o futebol nos Estados Unidos ele foi muito importante para mim. E a gente tem muito que aprender, mas também levaram
treinadores brasileiros, porque eles sabem que os brasileiros também são bons no futebol e tem muito a ensinar para eles também, questão de característica de jogo, o DNA brasileiro, que a gente sempre fala, as nossas táticas e técnicas. Muito bom. Ó, agora, você falou que você tinha tempo. Eu falei que assim não ia passar de 1 hora, mas tu deixou eu falar, não pode deixar eu falar. Que se deixar, eu falo, eu tenho que deixar o entrevistado falar. Porque se deixar eu me empolgo também e vai falando e já era. Mas a gente está chegando na parte final aqui da conversa. Eu quero saber de você agora uma história legal que você tem na carreira até o momento, assim, que você fala, cara, não esperava por isso e agradeço muito por esse momento, porque são muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, o que você pode estar compartilhando de você lembra assim, cara, essa foi uma história muito legal até o momento na minha carreira. Eu acho que todos os momentos que eu tive na minha carreira, eu acho que eles foram muito importantes para mim. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu pisei em São Januário para tentar a oportunidade na análise de desempenho. Eu lembro a minha primeira vez trabalhando lá. Eu lembro a minha primeira conquista. Então, foram muitas coisas importantes e legais que eu tive na minha carreira. É claro que eu tive algumas tristezas, que isso, infelizmente, é da nossa carreira. Eu tive uma tristeza grande, que foi a derrota do Vasco Sub-17 contra o Flamengo Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro, que eu fui vice-campeão lá em Volta Redonda. Algumas desilusões em questão de não vitórias, né? Mas eu acho que o momento mais legal da minha carreira, eu acho que foi a primeira vitória sendo um treinador de futebol, que até então eu tive muitas vitórias, mas não estando ali comandando uma equipe. Eu acho que a mais legal foi essa, mas também uma muito legal que eu tive lá nos Estados Unidos foi um dos meus últimos dias lá, o dia que eu me despedi do clube, que lá eles têm esse apreço pelo treinador, eles têm esse carinho muito grande pelo treinador. Então, os dois times, tanto masculino quanto feminino, eles me fizeram algumas surpresas, mas principalmente feminina, elas me pegaram, a gente tirou uma foto, todo mundo junto, né? Então, elas mandaram imprimir aquela foto em um tamanho, não sei, um tamanho legal, tinha seus praticamente 1 metro de foto, né? Uma foto na horizontal, assim, com todos os jogadores. Inclusive, ele está até aqui do meu lado. Se quiser, eu posso dar uma mostrada. Cada jogadora, ela assinou o nome dela. Pode pegar, pode pegar. Vou pegar aqui rapidinho. Então, eu tô aqui com ele, ó. É um quadro de foto feminino. Então tem cada jogadora, embaixo tem o nome delas, agradecendo pela temporada, o nome do time, e além delas a gente tem o masculino também. Então foi algo que marcou muito para mim, esse reconhecimento como treinador, esse reconhecimento como o trabalho foi feito, a oportunidade foi dada e o trabalho foi feito. Eu vi que o trabalho foi bem feito através desse carinho que eu recebi pelos jogadores e pelas jogadoras. Então, foi um momento que marca a minha vida também no futebol. Como você falou, a gente é novo ainda, a gente tem muita coisa para viver. Então, o melhor momento pode ainda não ter chego, mas do que eu já vivi até agora, esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Pô, muito legal. Eu gosto sempre de reforçar que assim, a gente é jovem e tal, mas acreditar na nossa geração, né? Porque tem muitas críticas sobre a nossa geração rede social e tudo mais, mas mostrar que existem pessoas que também querem trabalhar, querem trazer algo de bom para a sociedade. Então, valorizar a nossa geração e mostrar o que a gente pode entregar também, para não ficar só nessas críticas. Então, muito legal até agora a sua trajetória e sempre na torcida para que mais coisas possam acontecer para todos nós e obviamente que a gente vai estar torcendo para a elevação da sua carreira e acompanhando e obviamente em outras conversas também a gente vai estar querendo estar marcando para falar, até em presenciais, enfim. Você mora no Rio, né? Eu moro no Rio também, moro em Petrópolis, então a gente pode estar fazendo trabalhos juntos. E aqui
Eu tenho uma outra questão. É muita coisa que aprende, então fica até um pouco injusto, talvez, para você passar, mas fica aí talvez o desafio. O que você pode dizer de aprendizado, assim, grandes aprendizados que você teve até hoje no seu segmento? Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu trago isso desde a minha vida, na minha infância, seja você mesmo. Então, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer oportunidade, a gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que mostrar que a gente é uma boa pessoa nesse mundo, que a gente está ali para ajudar e para ver também o avanço dos outros. E isso é um aprendizado, e é um aprendizado da vida que eu trago, ser eu mesmo e tentar mostrar quem eu sou para o mundo. Se eu vou trabalhar num lugar, eu vou dar meu máximo, então eu vou mostrar quem eu sou ali para ser reconhecido pelo meu jeito de ser. E graças a Deus eu tive algumas oportunidades nessa vida, mostrando, sendo quem eu sou, mostrando ser essa pessoa de caráter e essa pessoa íntegra que eu sou. Então tive oportunidade no Vasco da Gama, tive uma oportunidade no Nova Iguaçu, que a gente conseguiu se sagrar campeão carioca do Sub-17. Tive uma passagem pelo Bangu também, no qual eu participei da campanha do Sub-15, Sub-17 do Carioca. Participei do profissional também, fui analista de desempenho do profissional na Copa Rio, e logo em seguida eu tive essa oportunidade de ser treinador no futebol dos Estados Unidos. Eu acho que tudo bem que eu tenho um pouco do futebol, eu tenho esse entendimento do futebol e eu sei que pode ter sido por isso também, mas eu acho que nada seria possível se eu não fosse eu mesmo, se não tivesse esse caráter que eu tenho hoje. Muito bom. E hobbies que você tem, você consegue ter no tempo livre, enfim, o que você pode estar falando que você gosta de fazer? Que é um Eu ser acho humano que, normal também, né? Tem coisas que gosta de fazer. então, eu sou um ser humano normal, mas acho que não sai do nicho que eu trabalho. Estou trabalhando com futebol, estou trabalhando dando treino de futebol, não estou trabalhando, estou vendo um jogo de futebol, tentando aprender novas ideias, tentando ter novos pensamentos. Mas eu acho que o hobby maior é assistir jogo de futebol, seja de qualquer divisão. Eu sou um apaixonado por futebol e todas as características do futebol. Gosto muito de praticar esporte e ver esporte no geral, que eu sei que a gente aprende muito também com outros esportes, mas infelizmente ou muito felizmente, eu acho que para mim é muito felizmente o futebol não sai da minha vida, e nesse tempo livre que eu tenho, eu estou acompanhando algum jogo de futebol, seja a Liga Brasileira, seja uma Liga Americana, seja uma liga de qualquer país do mundo está passando, eu estou assistindo e tentando aprimorar o que eu tenho do futebol e trazer novas ideias para o meu estilo de jogo. Muito bom. Falando sobre vida, quais são os seus ídolos? Tem ídolos na vida, no esporte? Que você possa compartilhar com a gente? Então, tenho tanto ídolo na questão de jogo, dentro de campo, quando eu tenho meus ídolos também fora de campo. Começar um pouquinho, a gente pode falar ali o Ronaldinho Gaúcho, que eu peguei um pouco dele ainda. Claro que eu acho que eu não peguei ele no auge dele, mas tem o Ronaldinho Gaúcho, tem o Neymar, que hoje ele representa o que é o futebol brasileiro, essa felicidade de jogar bola, essa criatividade, esse momento de tô num contra um, não sei o que eu vou fazer, eu vou tirar alguma coisa da imaginação, alguma coisa da cartola, como a gente fala. Então, tem o Vinícius Júnior, que representa muito hoje para a nova geração do futebol brasileiro. Se o Neymar representa para pessoas, acho que da minha idade, o Vinícius Júnior representa muito mais pelo que ele é hoje. E eu sei que hoje a gente tem jogadores que estão em desenvolvimento, estão em progressão, que vão representar muito para as próximas gerações. O caso disso, o Endrick, eu vejo muita força no Endrick como um novo garoto de seleção brasileira, um novo garoto que induz públicos jovens a se tornar um jogador não só se tornar um jogador de futebol, mas praticar o esporte, que é muito importante para a nossa saúde. Eu acho que de ídolo de profissão eu já trouxe aqui, é o bruxo, né?
carinhosamente chamado de Bruxo. Ele hoje trabalha como auxiliar técnico do América Mineiro, do profissional do América Mineiro. É um cara de caráter íntegro e muito inteligente. Trabalhei com ele no Vasco e é uma pessoa ímpar. Aprendi um pouco com o Rafael Paiva também. Eu peguei pouco tempo com o Rafael Paiva no Sub-20 do Vasco. Logo em seguida ele foi para o Palmeiras, mas agora ele retornou, já não estava lá. Foi uma pessoa que eu aprendi muito. Eu não posso deixar de falar também do Igor Guerra, que foi o meu primeiro treinador, foi o primeiro treinador que eu estive ao lado sendo analista de desempenho. Então, minhas ideias de jogo já batiam com a dele e era uma comissão muito unida, que eu aprendi muito. Falando ídolos de profissão de analista de desempenho, tem o Alexandre, ligado do Atlético Mineiro, a gente tem o Pedro, que é do Fluminense, da seleção brasileira, tem o Matheus, Caleb, então ídolos eu carrego muito na minha vida também. Muito legal. Posso deixar de falar também um pouco do Pepe, um pouco de Ancelotti, esses caras aí dispensam comentários também. Muito legal. Agora, aleatório. Prato favorito. Simples assim, puro, do nada, vem um prato favorito. É um bate-bola que a gente faz no final. Pô, eu tenho alguns, né? Mas eu acho que um estrogonofezinho pra mim ali com uma batata frita é meu prato favorito. Boa. Tem o seu valor, tem o seu valor. O que você não consegue viver sem? O que eu não consigo viver sem? Uma boa pergunta. Não consigo viver sem minha família. Boa. Importante, família é a base de muita coisa. É a base de tudo, São eles que me deram muita base pro que eu sou hoje, em questão de estudo, de sempre me incentivar a estudar e fazer uma faculdade pública, e em questão de práticas profissionais, são eles que me dão muito incentivo também. Você me corrigiu, é melhor, a base de tudo, né? Muita coisa não é a base de tudo mesmo. Boa, muito boa resposta. E para fechar, um recado que você quer deixar para quem quer viver disso. Você já está nesse caminho, mas tem gente que está buscando chegar nesse caminho, buscando a primeira oportunidade. Então, o que você pode falar para essa pessoa que vai acompanhar e que às vezes está até procurando me colocar no lugar das pessoas, às vezes assim, a pessoa às vezes está até quase desistindo, fala, cara, não sei o que está acontecendo, está difícil de achar. E aí pode ser às vezes numa palavra sua, que já tem um pouco de pressão, né? Mas assim, brincadeiras à parte, trazer, né? Esse conselho que é sempre muito válido para quem está querendo, quem está na busca, é sempre muito válido um conselho na pessoa que está na boa intenção de falar, cara, acho que fazendo isso, abraçar essa ideia. Eu acho que nunca é tarde para você realizar um sonho na sua vida, seja em questão profissional, seja em questão acadêmica, ou seja em questão pessoal. Você sempre tá... depende da sua idade, mas nunca é tarde para você começar um sonho, para você estar aquele start no seu sonho. Então, se você tem a vontade de ou trabalhar no futebol, ou trabalhar em alguma área esportiva, nunca é tarde. Que você esteja sempre buscando um conhecimento para a área que você deseja. Se você ainda não sabe a área que você deseja, assim como eu não sabia a área que eu queria ingressar no meio do futebol, continue procurando, realizando novas experiências, vendo os novos cursos, buscando a fundo todas as áreas que tem dentro de cada esporte específico. Era algo que eu sempre fazia antes de eu não sabia o que eu queria ser na área do futebol, eu sempre tive sonho no futebol, mas nunca deixei de buscar esse conhecimento das áreas que tinham dentro do esporte que eu amava, e graças a Deus eu fui feliz de descobrir a área na análise. Então, se você tem um sonho, nunca é tarde para você alcançar esse sonho, continue tentando, que uma hora eu tenho certeza que a oportunidade vai bater. Abrace essa oportunidade, seja você mesmo, dê o melhor de si, que com toda certeza você será reconhecido pelo trabalho que você fez. Incrível, obrigado pela conversa, muito bom, prazerzaço falar contigo.
Eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, de poder trocar um pouquinho desse conhecimento que você tem muito e o conhecimento que eu tenho, essa troca é muito importante. Então, muito obrigado pelo convite, pela conversa também. Eu agradeço demais e pode ter certeza que a gente vai estar procurando fazer outras também, em outros momentos, para falar, enfim, alinhar o que a gente pode estar fazendo, falando, tanto de vídeo como também de presencial, até pela questão de distância não ser tão assim gigante. Você não está nos Estados Unidos agora, então ainda dá para fazer. Mais para frente talvez fique mais no online mesmo, mas enfim. Posso deixar só um últimozinho recado? Só um. Fala, claro. Se você aí tem um sonho também de se tornar um treinador, um sonho de se tornar um analista, trabalhando no Brasil, ou trabalhando até mesmo nos Estados Unidos, assim como eu estava, eu acho que o perfil vai estar na descrição. Você vai ter o meu WhatsApp, você vai ter o meu Instagram, ele vai estar lá totalmente aberto para você. Você pode me chamar, a gente pode conversar. Posso te explicar melhor quais são as etapas que você deve seguir, as etapas que você tem que seguir para tentar se tornar um treinador de futebol no exterior. Então, se quiser trocar algum tipo de conversa, algum tipo de conhecimento, alguma dúvida, fique à vontade. Meu Instagram vai estar aberto para você ir lá e me chamar para a gente ter essa conversa. Já viu, né, galera? Vocês que querem seguir esse sonho, então fica aí essa oportunidade, vai estar na descrição as informações dele, para vocês terem esse primeiro contato, entender como é que pode fazer, porque tem isso. Às vezes a gente não sabe por onde começar, gera esse desejo, mas não sabe, e aí a gente está tentando aqui também trazer para vocês opções para se desenvolver. É sempre muito legal, é um pouco dessa questão também, não só de falar do futebol, mas um pouco de educação, que também inclui. E a gente viu muito aqui na conversa o quanto que é importante o estudo. Então, a educação também faz parte de várias formas do esporte. Obrigado mais uma vez, Gabriel Antonucci. E, cara, tudo de bom. Estamos na torcida para mais da sua carreira. Vamos acompanhar de perto. E no que precisar, no que a gente puder ajudar, conta com a gente. Sempre um prazer estar envolvido no meio esportivo com todo mundo. E é isso. Vamos por mais pelo esporte, pelo futebol, pelo esporte em geral, que a gente sabe. A gente que vive disso sabe o quanto que pode agregar como um todo na sociedade, no país, no mundo. Quantos aprendizados, disciplina, enfim, a gente pode ter de modo geral. Só tem a agregar, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, digo mesmo. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre aberto a novas conversas, a novas entrevistas. Sempre que precisar, estarei à disposição aqui para vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui e trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Prazer nosso. Só um reforço. A questão de a oportunidade é legal, tem essa troca, mas você também fez por merecer. Você teve esse trabalho, a dedicação, pessoas que te ajudaram e todo esse conjunto daquilo que a gente não vence sozinho, mas que com todo esse conjunto você abraçou as oportunidades e naturalmente foi ganhando esse destaque a ponto de pessoas começarem a procurar seu perfil. Então, assim, não sei se você tem isso, mas sempre um reforço para a gente que pode pensar menos de si, né? Tem um potencial, tem um trabalho, está fazendo por merecer. Então, as entrevistas que vierem a longo prazo também, tem o trabalho das pessoas que te ajudam, mas também tem o seu também. Né? Você também está fazendo isso para acontecer. Então, agradecemos, parabéns e é isso. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. 42º Engante da parceria Latinizados e Futebol na Fronteira. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!